Queridos irmãos, bom dia. É sempre um privilégio podermos estudar a palavra do nosso Deus, especialmente quando não estamos tendo a oportunidade de nos reunirmos, como sempre o fazíamos em nossa classe, para estabelecermos um contato e, acima de tudo, pensarmos nos benefícios que a palavra de Deus traz para todos nós. Gostaria de desejar a todos uma grande bênção, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo de isolamento social. Que Deus os abençoe e os proteja. O tema geral das nossas lições nesse trimestre é o comportamento do crente e princípios bíblicos da ética cristã. Como sempre fazemos, nós temos um roteiro, e o nosso roteiro obedece à oração e depois à recapitulação da aula anterior e então o assunto da aula em questão. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te pedimos agora que o Senhor, na sua infinita sabedoria, no seu infinito amor, na sua misericórdia que se renova a cada manhã, nos abençoe e nos guarde para que todo esse momento que nós estamos vivendo seja também de reflexão, de aproximação para com o Senhor, a fim de que, movidos pela ação do Espírito Santo do Senhor em nossas vidas, possamos, ó Pai, estarmos preocupados em aprender mais de Ti, para vivermos um evangelho, para proclamarmos as boas novas com eficiência e, acima de tudo, com o nosso coração dedicado ao Senhor. Abençoa o Teu povo hoje na face da terra, em nome de Jesus. Amém. A nossa aula anterior teve assuntos que nós gostaríamos de recapitulá-los para que nós, então, pudéssemos dar uma continuidade naquilo que a revista traz para nós como os assuntos éticos, cristãos e que estão baseados em princípios bíblicos. Na aula anterior, nós tratamos da ética como a escolha por Cristo, por isso que ela é uma ética cristã, porque a nossa escolha é em cumprir aquilo que Cristo estabeleceu. E a ética, nós pensamos que a ética, então, tem duas vertentes, caráter e bons hábitos. Então, eu estou associado a Cristo para viver bons hábitos por um caráter saudável. Também pensamos na definição de ética cristã e nós assim a definimos. É a demonstração que os servos que pelo seu caráter, dependentes do agir de Cristo neles, praticam bons hábitos, costumes saudáveis, costumes que marcam a nossa presença na comunidade, seja ela uma comunidade cristã, seja ela então uma comunidade onde nós estamos inseridos como embaixadores que testemunham da grandeza do nosso Deus. Também falamos sobre a diferença entre a moral e a ética. Moral, que vem do latim mores, significa uso, e esse uso é coletivo. A ética, que vem da palavra grega ethos, significa conduta ideal, dependente da moral, sendo a opção, ou seja, a escolha individual, voluntária, transparente e verdadeira. É profundo pensarmos nessa ética como uma conduta ideal, porque nessa conduta ideal nós estamos marcando a sociedade
nós estamos mostrando para a sociedade que o que nós vivemos não é uma ilusão, não é uma mentira, mas é a grandeza de Deus em nossos corações. Então, é uma conduta ideal, porque ela se torna voluntária, transparente e verdadeira. Também falamos, recapitulando a aula anterior, sobre as divisões da ética cristã. Ética teísta, que é crença em Deus único e que se revelou em Cristo. Ética teísta é a crença no Deus único que se revelou em Cristo. A ética individual é a minha escolha e vem da palavra convém, que quer dizer a quem estou associado, a quem eu vou me associar. E a ética social, que é uma ética diaconal, que tem como ênfase a pergunta: como cuidar, servindo sem interesse. Então, nós, em linhas rápidas, traçamos assim a recapitulação da nossa aula de número 1. E essa aula foi para nós grandiosa na questão inicial de todos os princípios bíblicos, para que nós, então, agora nos conduzamos a fim de que em outras análises, em outras lições e em outras considerações, possamos viver, acima de tudo, compreendendo o que significa uma ética cristã numa sociedade corrupta e que tem muitos problemas morais. A lição 2, então, fala da relevância dos 10 mandamentos na igreja. A relevância dos 10 mandamentos na igreja. A palavra relevância aqui é de suma importância. Por quê? Porque ela traduz para nós por ser fundamental ao compreendermos os 10 mandamentos e conjugá-los como o código moral que Deus estabeleceu para todos nós. A relevância dos 10 mandamentos, eles são colocados dentro de um código moral e que esse código moral tem que ser assimilado, esse código moral tem que ser compreendido, esse código moral, então, se reveste de fundamental importância. Por quê? Porque ele há de ditar para nós todo o nosso proceder, toda a nossa instrução, toda a nossa maneira de viver o Evangelho frente a tudo aquilo que nós aprendemos a partir da Bíblia e que nós precisamos, na prática, fazer com que funcione. Então, os 10 mandamentos, em suma, eles formam o código moral estabelecido por Deus para os homens. Código moral, por quê? Porque estabelece as diretrizes que todos devem seguir. É a normatização do uso coletivo para a sociedade. O código moral divino deve ser obedecido, especialmente quando nós adotamos a condição de discípulo. O discípulo só pode ser eficiente na sua ação, o discípulo só pode ser produtivo naquilo que faz quando ele está disposto a obedecer. O discípulo, ele precisa crer para obedecer, e ele precisa obedecer para mostrar o que crer, ou no que crer. Então, é de suma relevância, é de fundamental importância que quando nós temos diante de nós a análise do código moral divino,
ou seja, os 10 mandamentos, que nós, ao nos aproximar em análise desse conjunto de normas, de regras que são importantíssimas para nós possamos então olhar os 10 mandamentos e ter em nós que o que ele forma, ou que ele, os 10 mandamentos, formam em cada um de nós, é justamente um proceder de obediência. E com isso, o código moral divino não são leis. Na verdade, o código moral divino são princípios que estão firmados na compreensão da aliança entre Deus e a humanidade. A palavra aliança, dentro do contexto do Velho Testamento e dentro do contexto do Novo Testamento, ela marca uma questão muito profunda de fé para nós. Hoje, nesse domingo, nós estamos comemorando a ressurreição de Jesus. Nessa ressurreição, se nós retrocedermos na história, nós verificaremos que Jesus, quando estava perto do seu sacrifício, reuniu os seus discípulos e com eles fez um novo pacto no seu sangue. E esse novo pacto, ele deixou para nós como uma referência a nossa obediência enquanto discípulo. Então, enquanto discípulo de Jesus, eu tenho que saber, eu tenho que entender que essa nova aliança, que agora foi estabelecida no sangue do Cordeiro Jesus Cristo por nós, é uma aliança que nos leva a mostrar e a viver de uma maneira tão profunda a segurança de Deus. Porque a semelhança do Velho Testamento, aqueles que estão marcados pelo sangue do Cordeiro, assim como no Velho Testamento, as casas que estavam marcadas com o sangue do Cordeiro, o anjo da morte passou por cima. E assim, para nós, também representa isso. O sangue de Cristo que marca o nosso coração faz com que nós não temamos a morte, porque nós viveremos a vida plena em Deus, ou seja, nós estamos caminhando para viver a vida plena de Deus com Ele eternamente. Então, a aliança que vemos no Velho Testamento ou no Antigo Testamento é um pacto estabelecido que mostra uma obrigação assumida voluntariamente. Um pacto estabelecido que mostra uma obrigação assumida voluntariamente. Então, esse pacto tem aspectos morais de Deus e tem aspectos morais também para a humanidade. Os aspectos morais de Deus na aliança vêm pela sua revelação. E essa revelação tem 5 aspectos. É uma revelação que mostra que Deus é Criador, é uma revelação que mostra que Deus é Salvador, é uma revelação que mostra que Deus é santo, é uma revelação que mostra que Deus é pacto firmado na verdade, e é uma revelação que mostra que Deus é justo. Ele sabe fazer justiça, ele sabe fazer justiça com equidade. Esses aspectos morais de Deus, então, caracteriza o seu caráter.
E esse caráter é um caráter que mostra a sua grandeza como supremo, como aquele que tem todo o poder em suas mãos e que todos os homens, um dia estarão na sua presença para prestar conta. Então, a maneira de Deus se revelar mostra os seus aspectos morais. Com a condição humana, os aspectos morais da humanidade na aliança requer crença, enquanto os aspectos morais de Deus na aliança mostra a sua revelação, dentro dos aspectos morais do homem nessa aliança, mostra o grau da sua crença, crença que está estabelecida a fim de que o homem possa viver com Deus eternamente. E esses aspectos, então, são dois. Primeiro, Deus é um. Em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, tem essa recomendação. E essa recomendação é uma norma, é uma direção para que todos aqueles que têm essa ênfase ou conhecem essa determinação, Deus é um, quando diz que Deus é um, está dizendo que eu preciso fugir da idolatria. E há uma outra colocação de crença que vem estabelecida em Deuteronômio, capítulo 28, 1 e 2, onde todos aqueles que são obedientes, assim, todos aqueles que são obedientes vivem debaixo da bênção de Deus. E lá em Deuteronômio, fala a partir então daquelas condições de bênção. Os que vivem sob a graça de Deus terão fartura porque são obedientes. A relevância, então, dos 10 mandamentos que nós estamos tratando, a partir da relação que nós estamos fazendo entre revelação e crença, nos remete às duas éticas sobre Deus. A ética teísta, nós falamos sobre ela na lição de número 1. E nós assim a definimos, porque é uma ética grega. É a doutrina que afirma que o universo tem um Criador único e que se revela. A ética teísta, então, mostra um Deus que se revela. Um Deus que é um Deus único, criador de todas as coisas e que se revela, revelando-se no Antigo Testamento pelos profetas e revelando-se de forma definitiva no Novo Testamento em Jesus Cristo. Mas a nossa lição não falou sobre uma outra ética, que é a ética deística. E essa ética deísta, ela vem a partir da questão de uma doutrina filosófica que acredita que o universo foi criado por uma inteligência superior através da razão e que não existe revelação divina. A ética ateísta vem da palavra grega theos. A ética deísta vem da palavra latina Deus. É muito importante que nós agora possamos perceber a diferença, já que nós estamos falando que o discípulo obedece, já que nós estamos falando que aquele que obedece tem que estar afinado com a revelação de Deus, eu entendo que quem aceita a ética teísta está obedecendo o código moral divino, está aceitando os 10 mandamentos como os princípios de Deus para todos nós. Contudo, também admito que quem adota a ética deísta desobedece ao código moral divino, porque, não acreditando na revelação divina, aceita a razão como o seu Deus. E em cima dessa premissa de aceitação da razão, não vê, não aceita
e, pelo contrário, critica e rejeita os 10 mandamentos como um código, ou melhor, como o código moral divino para toda a humanidade. Tanto que Jesus Cristo afirmou que ele não veio revogar, ele veio cumprir esse código moral. Então, é importante que o código moral divino, ou os 10 mandamentos, eles estão assentados no caráter de Deus e na sua proclamação de verdade. O texto áureo de tudo isso é Números 23:19. Deus não é homem para que minta. Então a revelação de Deus é verdadeira, a revelação de Deus é teísta, ele é um Deus único que sustenta todas as coisas e que quer que nós então façamos com o nosso ensino e com o nosso proceder aquilo que venha estabelecer diante do mundo um testemunho eficiente. Assim, pois, os 10 mandamentos, ou seja, o código moral divino, esse código moral traça as linhas para o viver em relacionamentos. A revista traz 2 divisões que eu acho muito grandiosas e profundas. Um relacionamento vertical, homem-Deus, e um relacionamento horizontal, homem-homem. O relacionamento vertical encontra-se em Êxodo, capítulo 20, verso de 3 a 11, onde o autor faz uma citação, nesse relacionamento vertical a Paul Hoff, colocando ali o que ele pensa sobre os 4 primeiros mandamentos, que é a relação homem-Deus. Então, esses 4 primeiros mandamentos têm algumas coisas que marcam muito esse relacionamento vertical que o homem tem que estabelecer com Deus. Primeiro, a unicidade de Deus. Êxodo capítulo 20, verso 3, fala sobre a proibição à idolatria. Segundo, a espiritualidade de Deus. Êxodo capítulo 20, verso de 4 a 6, fala da falsa adoração. Terceiro, a santidade de Deus. Êxodo capítulo 20, verso 7, que fala do valor no nome ao nome de Deus, no valor ao nome de Deus, porque o nome de Deus está associado ao seu caráter. E quarto, a soberania, Êxodo capítulo 20, de 8 a 11, aonde diz que aquele que obedece tem que ter um culto sincero diante desse Deus que se revela, para que o nosso relacionamento com ele, ou seja, o relacionamento vertical, seja de agradabilidade para Deus e também para todos nós, ao prestarmos um culto sincero diante do Deus Altíssimo. Mas também fala do relacionamento horizontal, que é Êxodo capítulo 20, de 12 a 17, que são os 6 últimos mandamentos. E esse relacionamento horizontal, então, ele fala da relação que o homem tem que ser com o seu igual. Nós precisamos entender que o homem, cada um não é diferente, mas distinto, porque também é o meu igual. Então, ele começa a fazer algumas apresentações que também nos marcam muito nesse relacionamento. E aí começa dizendo o seguinte: nesse relacionamento horizontal, eu preciso ter respeito aos pais. Êxodo capítulo 20, verso 12 diz: honre-os. Aos pais, eu preciso honrá-los. O segundo diz respeito aos homens. Êxodo capítulo 20, verso 13 diz: não seja homicida. E homicídio aqui não é só matar fisicamente, mas tem uma profundidade maior. Se eu pensar em executar alguém, premeditar, eu já o fiz.
Então eu preciso respeitar que os outros também têm o direito de viver. Terceiro, ser protetor da família. Êxodo capítulo 20, verso 14. Porque eu sou o provedor da segurança para a minha família. Devo também respeitar o alheio. Êxodo capítulo 20, verso 15. Não roube, não defraude ninguém. No quinto, seja verdadeiro. Êxodo 20, 16. Fuja do testemunho falso. Fuja do testemunho falso, porque ele é colocado depois sobre nossos ombros. Por quê? Porque prestaremos conta daquilo que estamos fazendo em relação ao outro. E em sexto lugar, seja ético, tenha bons hábitos. Considerar então o Velho Testamento, especialmente considerar essa grande verdade que nós estamos estudando a partir dos 10 mandamentos, porque eles formam o código moral para nós, e o código moral é universal, todos nós temos que obedecer o código moral, porque esse código moral que traz, na verdade, aquilo que são as ações de Deus, o seu agir, nos 4 primeiros mandamentos, também envolve a nossa ética, em que nós temos que cuidar do nosso procedimento, do nosso caráter e das nossas ações frente a Deus, porque é supremo, e frente aos homens, porque ele é o nosso igual e nós temos que usar de fraternidade. Irmãos, é muito bom estudarmos tudo isso, mas acima de tudo, é bom nós pensarmos que precisamos agora olhar para dentro de nós mesmos para vermos se nós estamos praticando todas estas coisas, se esse código moral é importante para nós e se a nossa ética nesse código moral mostra a grandeza de Deus diante de um mundo que precisa conhecer a verdade de Deus. Na próxima lição, então, nós vamos trabalhar esses 4 primeiros mandamentos que fala sobre esse relacionamento vertical de uma maneira mais específica. Eu desejo a todos os irmãos uma grande Páscoa e um grande Shalom Adonai.